Tirem os homens da cozinha, porque hoje quem vai dominar são as mulheres. Só que não, esse lugar é meu. Olá pessoal, tudo bem? Um pouquinho de bastidores e um pouquinho de... Olha, né? Como que é? Seriedade. Seriedade. Ó, aqui posso ler uma fazer? frase? Não, deixa eu fazer primeiro. Não, deixa eu ler uma Não, frase. aqui enquanto faz, você fazer. Tá bom? Então, no terceiro episódio do Sempre Juntos, eu passar na prova e não me ajudou, agora vai lamber beijo. Eu acredito Não que é Deus não deseja isso. Viu como que a mulher é essencial na vida do homem? Como Esse não vai sair. vai sim. Sal, pimenta, fogo. Ó, nos dois. Então quando eu E danço... dança muito bem, viu? Muito bem. Super bem. Eu Quando gosto. eu danço... A minha pergunta é: o que faz o seu coração cantar? Vou aqui... Não sei. Eu vou viver a minha. Então não desista, não fica parada, não espera o momento certo, perfeito. Comece a fazer aquilo que o Senhor te chamou. Cumpra aquilo que faz seu coração cantar, que faz seus olhos brilhar. Eu com a minha amada esposa. Só faz assim, sempre juntos. Sempre juntas. Sempre juntos. Lá em Efésios 2:10 diz: pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Eu acredito que essas obras do Senhor é a vontade dele para nós, né? A vontade soberana do Senhor, o propósito, a missão que o Senhor tem nos chamado, que ele tem nos comissionado, né, amor? E hoje nós vamos falar aqui sobre o propósito. O propósito, né? A pergunta é: você tem vivido aquilo que o seu coração sempre almejou? É verdade uma questão que, veja, existe um versículo que a gente muito fala sobre ele, que diz assim: enganoso é o coração do homem, né? Então é claro que é uma verdade muito grande. A gente tem conversado muito sobre isso, de que realmente a gente não pode ir por aqui pelo nosso coração. A gente fala isso, né? A gente não pode ir pelo coração. E entenda que muitas das vezes esse coração são os desejos da alma, são as nossas emoções, são aquilo que nos leva a tomar decisões repentinas, né? E aí fala: eu fiz aquilo que estava no meu coração. Muitos casamentos são destruídos porque às vezes a mulher ou o homem diz assim: eu fiz aquilo que estava no meu coração, depois acabou vendo a burrada que fez, né? Mas existe algo que a gente tem conversado e que a gente tem assim experimentado viver, né? Isso é algo, né, assim, muito verdadeiro, que eu vou dizer para vocês. Às vezes a gente vai até Deus para querer ouvir a voz dele. E eu acredito que Deus fala com a gente. Eu não sei se você já teve essa experiência de ouvir Deus falar. É claro que Deus, na sua grandeza, onipresença, onipotência, Ele não fala só de uma forma. Deus, ele fala com o ser humano através de várias situações. E o segredo em si não é ir para um quarto apenas para ouvir Deus, ou pegar a palavra de Deus para ficar lendo, para saber. Porque você já percebeu uma coisa? Que quando a gente quer ouvir algo que está no nosso coração, no YouTube mesmo a gente vai lá e busca. Já viu ou não? Eu quero sair de um lugar. Tem um cardápio ali que fala: Deus tem um novo plano, Deus tem uma nova lugar, Deus tem... A gente só quer pegar aquilo ali. Mas o segredo maior não é querer ouvir Deus no sentido de ir para um quarto e ouvir Deus, mas é matar a nossa alma. É matar aquilo que... É pedir para o Senhor alinhar a vontade dele com a nossa. Né? Exatamente. Porque até a palavra de Deus fala também que nós não sabemos como pedir, né? Como orar. Pedimos às vezes para o nosso próprio deleite, para o nosso próprio prazer. Pedis e não recebeis, né? E quando a gente vai diante de Deus, né? Até às vezes uma vontade que a gente tinha, que a gente apresenta diante de Deus, quando a gente vai diante dele, a gente fala: parece que eu não tô com tanta vontade mais disso. Porque o Senhor alinhou a nossa vontade com a vontade dele. Aí já não é mais aquilo tanto que a gente já queria. Aconteceu com você de falar assim, eu queria tanto algo, tinha no meu coração, e depois que eu conquistei, mas parece vezes que não era aquilo. Sim, não é? Muitas vezes. Isso aí você percebe que é um desejo da alma. É a nossa de falar assim: mas não, parece que não é isso. Parece que não era isso. Eu jurava que era isso que tinha que acontecer.
mas aí você olha e fala, não é isso. Mas sempre tem aquele sentimento e aquela vozinha interior que quando a gente pensa naquilo, os nossos olhos brilham, o nosso coração quer, que você iniciou o vídeo falando, que faz o meu coração cantar. O que faz meu coração cantar? E porque o Senhor, Ele sempre vai usar aquilo que a gente já também tem dentro de nós, para que cumpra o propósito dele. E a gente se autoconhecer, é o autoconhecimento, você se conhecer, né? Assim como a gente está falando com casais, né? Conhecer o esposo, né, o casamento, alinhar um com o outro. Por isso que nós sempre falamos assim do alinhamento, que Deus, ele tá fazendo um alinhamento sempre, sim, né? Sim. Nós no casamento estamos sendo alinhados com a vontade de Deus. E às vezes você pode perceber, no começo do casamento é aquela discordância, aquela coisa, e depois vai se alinhando, vai se ajustando. Então as ideias vão se alinhando, às vezes só de você olhar para o outro você já sabe, né? Você já entendi o que ele quis dizer. Um olhar, uma expressão corporal. Então assim nós temos que ir diante do Senhor também, para que Ele alinhe tudo isso e que Ele, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça, né? O Senhor me criou para qual propósito? Para qual, né? Propósito que eu falo é muito abrangente o propósito. Mas sempre tem aquela coisa que eu gosto muito. Nossa, quando eu faço isso, meu coração, meu olho brilha. A verdade tá lá dentro, né? Sim. A verdade tá dentro de nós, dizendo assim, eu sempre fui bom nisso, ou eu gosto de fazer isso. Desde a minha infância, era isso que me trazia uma felicidade. Eu lembro que eu ouvi um dia uma passagem que quando Jesus ele foi ministrar uma palavra e havia uma multidão, e para que ele conseguisse falar para todos, eu não me lembro qual foi o discípulo em si, mas ele pegou um barco emprestado, né? E isso mostra muito que Deus sempre vai usar o nosso barco, né? Sempre vai usar aquilo que a gente faz no seu dia a dia, aquilo que a gente às vezes sempre e Deus sempre vai usar aquilo que a gente faz no ordinário, né? Porque justamente às vezes a gente pensa que Deus vai fazer algo extraordinário, né? Não, às vezes é aquilo que você como assim, não sei se vocês já sentiram isso, né? Esse sentimento, nossa, quando eu faço isso, meu coração canta. Eu gosto muito de dançar, né? Muito de dançar. Então, quando eu danço... E dança muito bem, viu? Muito bem. Super bem. Quando eu danço, eu sinto assim... Eu me sinto tão livre, uma liberdade tão grande, uma expressão tão... Eu sinto eu me expressando, principalmente pro Senhor, né? Lógico, né? Que eu ministro dança pra Ele. E às vezes eu tô assim no meu momento de intimidade assim com o Senhor. Eu aqui em casa mesmo sempre faço muito isso. O Rafa põe um louvor e eu me solto ali ministrando. Eu vejo o próprio Senhor me olhando. E isso faz meu coração cantar, isso faz meus olhos brilhar. Até aqui, falando com vocês, né, amor? A gente tem descobrido esse propósito, que isso faz o nosso coração cantar, isso faz os nossos olhos brilhar. Não é algo assim que a gente... Na verdade, sim, Deus sempre sinalizou. Até queria que você falasse um pouquinho disso, né? É porque a Jana, na verdade, a Jana até falou pra mim, amor, fala um pouco mais sobre por que do Homem Esse Fogão, né? Da história, né? Sim, como o Senhor te chamou, né? E, assim, pra gente ser muito sincero, de que a gente nunca se sente preparado para aquilo, né? Que a gente precisa fazer. Isso é fato. E segundo, é que eu não gosto de aparecer. Não gosto. Nós não gostamos. Nós não gostamos, mas eu, Rafael, assim, às vezes o pessoal pergunta, né? A gente tá morando aqui na Bélgica. Eu não sei do dia da manhã, literalmente não sei. Mas eu digo pra vocês que eu vim e eu dizia lá pro pessoal, olha, eu gosto de ficar com meu chinelo, eu gosto de ficar com meu torresmo, eu gosto de ficar no anonimato geral, gosto de escondidinho, de ficar bem sossegado, bem tranquilo, né? Mas a gente até nunca foi de rede social, né? Desde que a gente se conheceu, a gente nunca se expôs muito. Acho assim, em relação à rede social, ela é muito útil, muito legal. Acho que faz conexões, mata saudades, você vê ali. Souber usar da forma certa. Né? Muito legal, mas existe também às vezes um quê de querer mostrar aquilo que às vezes não é, de mostrar tudo que está fazendo. Eu acho que isso pode ser desnecessário. Mas isso é um outro assunto. Algo feito assim, de forma desenfreada, né? Mas
falando do Homens e Fogão e falando do propósito, há 16 anos, quando eu e a Jana casamos, a gente foi morar em Florianópolis. E eu lembro que eu estava conversando com um pastor amigo, pastor Adilson. É um homem de Deus que me ensinou, entre várias coisas, o pastor Adilson me ensinou sobre a oração através da palavra. Porque eu lembro que a gente fazia propósito de oração, e às vezes era propósito de oração de 5, 6 horas. Não era orar por meia hora ou 15 minutos, não. Era um homem de oração. E eu falava, meu Deus do céu, o que eu vou falar com Deus? Não tem mais nem o que dizer. E aí eu lembro que ele pegava e falava, então vamos agora orar a palavra. E ele ficava, olha, o Senhor, Ele é meu pastor e nada faltará. E aí ali ele começou a me ensinar sobre a oração através da palavra de Deus, a oração, né, lendo a palavra. E então eu lembro que a gente conversando, e eu lembro que eu falei para ele, falei, pastor, a gente estava fazendo ali um estrogonofe, eu lembro ali para os jovens, enfim, né, para alguns casados, né? E eu falei assim, e aí eu lembro que eu dei uma palavra ali para os jovens, e eu falei assim, puxa vida, isso me despertou. E eu falei, eu acho que Deus, ele me chama para isso. E eu digo para vocês que se passaram 16 anos. 16 anos. Eu não sei do amanhã, eu não sei do canal do amanhã, mas eu sinto-me já parcialmente realizado. Porque por mais que eu não gosto de aparecer, por mais que eu não gosto de falar, né? Isso é verdade. Parece que não, nenhum mas de nós dois, não viu? gosto, parece não, que não, literalmente, mas sim. Agora já acho que eu quebrei uma grande barreira, assim. Mas assim, em cima de tudo isso foram 16 anos andando e nas experiências, na procrastinação, porque eu poderia estar fazendo isso de qualquer lugar, de qualquer maneira, com qualquer tipo de câmera, com qualquer celular, porque afinal de contas a nossa grande intenção não é mostrar nada, a nossa intenção maior é falar a palavra de Deus. E acredito muito naquilo que nós já ouvimos, que Deus não perde a viagem. Então, foram os anos perdidos, ou anos de preparação, ou anos ali, né, de construção, né, que Deus foi nos moldando, nos construindo, nos moldando como família. E eu fiz até um vídeo que vai sair agora no canal Homens e Fogão, falando sobre fundamento. Fomos ali sendo experimentados em colocar os nossos alicerces na palavra de Deus, né? Firmar as nossas estacas, ter os nossos fundamentos, e a qual um dos fundamentos que a gente tanto se dedica para manter ele firme é ter o cheiro da mãe em casa. Eu sei que às vezes isso pode ser uma conversa também para outro vídeo, mas foram fundamentos que a gente sempre prezou em ter a Jana em casa, e eu de alguma forma trabalhando e tentando sustentar, né, a casa, para que ela provedor, para que ela realmente exercesse aquilo que ela mais desejava também, porque era do desejo. Outra coisa que faz meu coração cantar, não né? Cuidar da casa, cuidar dos meninos, isso meu Deus, isso é inegociável para mim, assim, é um lugar que eu não negocio, então, né? Que a gente não negocia. Eu também, né? eu concordo. Nós não abrimos mão. Eu acho que o cheiro da mãe em casa faz muita diferença. Ele faz toda a diferença para a criação de filhos saudáveis. Sim, tá? Muita diferença. E então, em cima de tudo isso aí, eu acho que Deus foi construindo. E Deus não perde a mão, né? Se Deus não está fazendo de um lado, Ele está fazendo de outro. Quando você vê, Ele junta todas as nossas... tudo aquilo que se perdeu, tudo aquilo que fizemos de errado, tudo aquilo que foi construído, Ele faz uma história nova. Uma coisa linda, né? Tem até um louvor da Laura Sogueles que fala, né? Você pega algo feio e transforma em algo lindo, né? Você pega algo quebrado e faz tudo novo, né? Uma coisa assim que ela fala. Esse louvor é maravilhoso, porque é realmente isso que o Senhor faz com a gente. Ele pega algo feio, quebrado, né? Nós somos como um vaso mesmo na mão do oleiro, né? Sim. E ele vai moldando, e o que nós temos que ser maleável, flexível, para que ele vai moldando, para tornar aquilo que ele deseja, né? Mas aí, amor, fala também, né? Quando que o Senhor te despertou mesmo, que você falou, não, é isso que eu tenho que fazer. A verdade é que eu vejo que realmente existem o tempo e lugares que nos startam, né?
Então a gente já teve uma iniciativa de homens, mas a qual eu não ministrava, a gente somente coordenava, né, ali homens no tempo que a gente estava com o pastor Mauro, e começou realmente até ali ter um ajuntamento de homens, porque uma das coisas muito difíceis, e vocês sabem muito bem, o homem que está me ouvindo, o ajuntamento de homens, homem com homem a lidar um com o outro. As mulheres, qualquer coisa já faz um ajuntamento, né? Agora eu estava até ouvindo o pastor Telmo dizendo que o grupo de homem, ele tem um bom dia a cada 7 dias. A cada 7 dias tem uma mensagem lá. A das mulheres, elas mandam para um, ela já tira ali, ela já manda uma promoção, literalmente um conto de fadas. Até ele conta também que as conferências, ele e a esposa dele, né, de mulheres e de homens são diferentes, né? Ela falou que foi numa conferência de homens. A forma de resposta também é diferente. Mas o que Deus tem falado no meu coração é que as mulheres, olha, vamos fazer um chá de mulheres na igreja, e lota. E com o homem não. Mas eu posso te garantir que Deus, ele tem sim algo com o homem, como sacerdote do lar. E eu posso dizer para você que eu vou me contradizer ou não, que Deus não perde viagem, mas eu posso te dizer que um homem posicionado com Deus é uma família posicionada com Deus. É uma sociedade posicionada. E uma família posicionada é uma sociedade sarada, né? Mas a gente percebe que as mulheres têm feito o papel dela, as mulheres têm buscado com esse desejo, né, de buscar a Deus, de ter as coisas tudo no lugar. Mas a gente percebe que homens estão cada vez mais se enfraquecendo, né? Cada vez mais se omitindo, cada vez mais não tendo essa posição de sacerdote, né? Algo que eu ministrei foi que antigamente eu acreditava que um homem ele tinha 3 funções. Eu aprendi que são 4. Era um provedor, era alguém que trazia segurança, era alguém que trazia direção, e depois descobri que todo homem também é um construtor. É aquele que constrói a sua casa e os seus princípios e os seus valores em cima da palavra de Deus. Então a gente percebe que o homem ele tem essa dificuldade, né? Ele deixa pra lá, né? Eu percebo muito a Jana, por onde ela vai, ela tem um princípio maravilhoso de não deixar as coisas pra lá, não é? Não, vamos resolver. Ué, mas por que tá com um olhar assim? Mas por que tá fazendo indiferença? Mas a gente convive no mesmo local, por que tá esse clima ruim? A Janaína ela já abre as cortinas e fala, vamos resolver. Senta aqui. E mas o homem, né? Eu creio que isso é uma coisa de Deus. É uma qualidade, com certeza. Porque Deus quer que a gente seja como criança. Eu penso muito sobre isso. Ter um coração puro, né? Como de uma criança. A criança, por mais que ela não senta e resolve como um adulto, mas elas resolvem entre elas, no brincar, no guarda-mágoa. E eu quero ter esse coração como de criança, né? E eu não consigo conviver se eu não resolvo questões que estão pendentes, né? Sim. Nem no casamento a gente pode ser assim. É verdade. Nunca seja assim. O que você tá sentindo, se abre com seu esposo, olha nos olhos, fala, olha, tô sentindo isso, dê nome aos sentimentos. Que tem mulher que quer que o esposo adivinha, não vai adivinhar, né? É falar mesmo, é saber se comunicar, né? Saber falar, e isso no nosso meio social, na igreja que a gente vai, em todos os lugares que a gente vai, a gente tem que ser transparente, não tem essa. O Senhor tá vendo tudo. Ele tá vendo tudo que tá acontecendo. Aí eu vou lá, eu não consigo levantar minhas mãos e adorar Jesus se eu não resolvi com o meu irmão. Porque o que a Bíblia diz? Deixa aqui tua oferta e vai lá reconciliar com seu irmão. Sim. Então isso é muito sério. A gente tem que não deixe assuntos pendentes, nem com seu esposo, nem com seus filhos. Chama os seus filhos, resolva, peça perdão, chama o seu vínculo de amizade, né? Na sua igreja, principalmente a igreja, né? Eu creio quando se manifestou os dons e tudo, por causa da unidade. Então, quando tem uma igreja dividida, um reino dividido, ele não subsiste, né? Subside, não sei. Subsiste. E isso é no casamento também. E falando sobre propósito. Eu quero aqui Posso também ler uma fazer... frase? Não, deixa eu fazer primeiro. Não, deixa eu ler uma frase. Enquanto faz, você lê, tá bom? Olha, nessa questão, a gente hoje aqui tem 2 brusquetas que eu queria que a gente preparasse. Muito rápido, muito simples, que pode ser um lanchinho da tarde.
Eu comprei esse pão é especial aqui na Bélgica. Todos os supermercados. Eu pegando. Não, Jana. Tá eu bom. vou, né, Jana? Nossa, não, mas isso aqui eu vou cortar, porque não vai pode. cortar. Olha só. E falando sobre aí o pão brusqueta, aqui tem algo muito especial na Bélgica, que você, em qualquer supermercado, você consegue lá ir comprar um pão fresco. Eles são muito eles são muito diferentes e preparam pães artesanais assim de monte, né? É algo assim, em qualquer prateleira, em muitas variedades, que faz com que você consiga ter pão fresco, esses pães assim com farinhas especiais, com precinho muito grãos, bom também, e né? de 1 e pouco, 2 euros, é algo realmente encantador. Então, olha só, eu peguei esse pão aqui, eu nem sei direito o que vai nele, a gente não entende muito holandês, a gente vai muito na intuição. É só na hora pra saber. Então é o seguinte, eu vou fazer aqui um corte pra gente ter a nossa brusqueta, ó. Eu vou fazer 2 brusquetas, tá? Então aqui a gente já tem duas fatias, tá? Ó, eu já peguei 2 e o pão é fresquinho, ele tem Mostra essa, ó, ele tem essa, deixa eu mostrar aqui, ó. Ele tem, parece que tem uva passas, castanhas, é algo diferente. Olha, muito diferente, diferenciado aqui mesmo, fresquinho. Pegamos hoje pela manhã. Deixa eu só tirar aqui um pouquinho dessa casca. Você pôs o pão em cima do pano. E aí está. Bom, a nossa primeira brusqueta, eu vou utilizar aqui goat cheese, que é um queijo de cabra, tá bom? Um queijo de cabra. Eu vou colocar aqui num prato e eu vou dar esse queijo, ele tem uma cremosidade, eu gosto muito disso. E o que eu vou fazer? Eu vou dar uma pequena temperada com azeite, ó. Eu vou colocar um pouquinho do azeite, depois a gente mostra tudo certinho. E a gente vai colocar esse queijo. Eu vou colocar um pouco de bacon, ó. Aqui eu ponho um pouco do sal. Esse queijo, eu gosto dele porque ele é um pouquinho mais azedinho. Ele tem um toque, parece de cítrico, sabe? Isso então, é bom. É muito bom, ele é gostoso. Então é o seguinte, o que a gente vai fazer? A gente vai, acima de tudo, ó, eu vou aquecer uma frigideira, porque aqui eu já vou fazer os nossos dois. Eu vou aquecer a frigideira e vou colocar um azeite. E vou aqui, esse azeite eu vou colocar um alho, só pra gente poder ter aqui, ó, um dente de alho, só pra gente poder ter aqui um aroma de alho no azeite, porque a gente vai passar esse pão na frigideira com azeite. Vamos colocar os recheios, não vai ser aqui algo, eu vou colocar a burrata, mas a gente vai esquentar a burrata. E aí a gente então depois finaliza, a gente coloca na air fry. Mas deixa eu mostrar aí, ó, como que a gente vai fazer. Então aqui são as 2 fatias. Eu vou dar uma selada com esse azeite, lembrando que eu coloquei um pouquinho, um dente de alho no pão, aqui no azeite, para a gente poder ter um gostinho de alho, sabe? Então aqui, ó, eu já tenho aqui o meu goat cheese, que é o meu queijo. Vou colocar um pouquinho da salsinha. A descrição eu vou deixar aí no vídeo dos ingredientes, para que você possa acompanhar e fazer em casa também aí. Claro que isso aqui é uma das formas de fazer o que a gente está fazendo. E existem muitos outros sabores também, muitos outros recheios. A outra eu vou fazer que é como se fosse quase
um recheio caprese, que é um tomate, vou usar a burrata, que é um queijo de búfala, né? Também. E vou usar também o molho pesto com manjericão e azeite, pra gente poder ter aí um pouco mais tradicional, uma brusqueta tradicional. Eu acho que já está bom, já torramos, já posso desligar. Torra só de um lado ou dos dois? Só de um lado. Só de um lado. Ó, feito então, eu vou colocar aqui num prato, tá? Ele já tá tostado. Então eu vou colocar aqui num prato. E aqui então eu vou começar a rechear aqui as minhas brusquetas. Vou colocar o goat cheese numa delas. A brusqueta, ela tem como característica você ser generoso no recheio, tá? Então você não precisa só passar um queijo, não. Pode realmente ser generoso no recheio. Olha, eu vou colocar aqui um bacon. Essa já está pronto. E aqui eu vou colocar os tomates. Tomatinhos. Vou dar uma regada com um pouquinho de azeite. E o sal, pimenta. Sal, pimenta, fogo. Ó, nos dois. E eu vou colocar aqui na air fry pra gente continuar o nosso papo. Posso falar uma frase? Pode. Tem uma frase para ler para vocês. Cumprir o propósito de Deus é viver não para si mesmo, mas para a glória dele. O maior sucesso da vida não está em conquistar tudo o que se deseja, mas em realizar aquilo para o qual Deus nos chamou. Quem encontra o propósito de Deus encontra também a verdadeira razão de existir. Viver no centro da vontade de Deus é a forma mais segura de viver em plenitude. Não há chamado pequeno quando o propósito vem do Deus eterno. A gente se sente pleno, né? Quando tá fazendo. Até posso contar um pouquinho também de quando a gente começou a gravar. Na verdade ia ser só você, né, amor? O combinado foi ser só o Rafa, que é o que Deus chamou ele pra fazer, Homens e Fogão. E faz tempo que o Rafa tem comentado comigo, faz algo comigo também, né, pra casais. Mas eu sempre tive muita vergonha. Eu nunca consegui, assim, jamais imaginar em frente de uma câmera, num celular, gravando, falando com pessoas. Nunca, nunca, nunca. Aí eu lembro que eu resisti muito, resisti demais. Mas aí depois, o primeiro vídeo que a gente fez, quando eu pedi pra Deus, né, orei, falei, Deus, me dá a graça, porque se é isso que o Senhor quer que eu faça, que seja leve. Que seja algo assim que eu não sinta peso, sabe? Quando você vai fazer alguma coisa, você sente pesada, dificuldade. Eu não tenho dificuldade. E no primeiro vídeo eu senti uma graça de Deus sobre a minha vida tão grande. Uma graça assim, que eu sinto agora, né? Todas as vezes que eu tô aqui, eu sinto essa graça que eu creio assim, é o Senhor. Porque eu não tenho nada, né? Além dele, pra dizer. Eu não tenho nada de mim, a não ser que vem dele. A gente conversou no primeiro episódio e uma das coisas que a gente falou é assim... Com muita humildade, né? A gente disse assim, não ande sozinho. Tenha a humildade de pedir ajuda. Sim. E eu digo pra vocês que o que a gente mais fez nesses últimos 16 anos é pedir ajuda. Pedir ajuda. Porque a gente acha uma loucura, eu falo isso assim... Se isolar, né? Como é algo lindo o discipulado dentro da igreja, o discipulado de um jovem que já experimentou Cristo, que já está mais apto, né? E como é essencial esse discipulado, né? Então assim, a gente percebeu de que tanto como já pedimos tanta ajuda, como muitas pessoas já pediram ajuda para nós. Sim. E a gente vê uma graça de Deus que é um aprendizado, né? Um aprendizado mútuo. Não existe ninguém superior, não existe ninguém melhor.
Mas a gente foi percebendo que Deus ele foi também trabalhando em cima disso, né? E já aconteceu muitas vezes também, né? Por isso que eu falo, tem gente que tá esperando assim, eu preciso estar pronta, eu preciso... Gente, não existe isso. Ao longo do caminho, o Senhor vai te preparando, Ele vai te capacitando. É tipo assim, você coloca o pé, Deus coloca o chão. Sim. Porque se eu for esperar ficar pronta e o Rafa esperar ficar pronto, nós nunca ia começar nada. Não isso aqui Sim. É o que nós estamos trazendo, mas já vivemos muita coisa nos bastidores, né? Que a gente sempre acreditou, Sim, né? Errando, acertando, Sim. mas é sempre se voltando àquilo que a Bíblia diz. Então é uma ideia muito errada falar, eu vou ficar pronta, eu vou ficar perfeita. Não existe. E quantas vezes eu acredito que você aí do outro lado já passou por isso? Se passou, comenta aqui embaixo. Você está passando uma situação difícil, seja na vida financeira, com o casamento, com os filhos, e uma pessoa chegar em você no dia que você está mais destruída. Isso aconteceu muito comigo. E pedir ajuda, até para nós, né? Para você, para mim como mulher. E eu falava assim, Deus, como que eu vou falar para a pessoa se eu estou passando isso? Aí Deus falou, é por isso que você vai falar. Porque você tem propriedade para falar o que você está sentindo e sentir a dor do outro. Você já viu aquela passagem? Perceba, olha como que às vezes a gente não repara. Amor, não vai. Não, deixa eu ver. Dá uma olhadinha. Entendeu? Viu como que a mulher é essencial na vida do homem? Como... Esse não vai sair. Vai sim. Você já viu aquela passagem e às vezes a gente acaba não reparando. Havia uma viúva e havia muita fome, né? A Bíblia diz que naquela região havia muita fome. E bateu um profeta lá na casa dela. E ela só tinha um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. A Bíblia diz que ela só tinha para aquele dia, me parece, que depois iria morrer de fome. Não tinha mais. Esse profeta bateu lá para dar uma cesta básica para ela. É isso? Não. Não foi. Ele foi lá levar um cheque ou às vezes um envelope lá com dinheiro para ela viajar e comprar uma comida. Não foi isso. Ele virou e falou assim, olha, eu preciso que você faça alguma coisa para me comer. Com fome, né? Que loucura, né? As coisas de Deus, elas são loucas, elas são realmente assim, que o entendimento humano não consegue compreender. Então aquilo que a Jana está dizendo é exatamente isso. A gente já percebeu que dias assim que a gente estava mais esmagalhado, né? Esmigalhado pelas circunstâncias, eram situações que a gente mais tinha que exalar, né? Pessoas. E aí foi uma ministração que eu fiz aqui também, que é quando você é pressionado, quando você é esmagado, o que você exala? O que sai dentro de você, né? Sai o quê? Quando você está dentro de uma situação de pressão. E é isso que Deus deseja. É aí que eu disse que o que precisa sair e exalar é o bom perfume de Cristo. É Cristo que vai aparecer nessa hora. E eu vejo muitas pessoas nesse momento não querer ajudar. Porque fala, quem sou eu? Ou eu tô passando coisa pior. E aí se isola e cada vez mais o problema aumenta. E não lê as escrituras que diz que quando eu estou fraco, aí eu sou forte. Diga ao fraco. Sabe uma coisa que eu percebo que a pessoa em si, ela tá chagada ainda. Mas algo que me entristece, eu acredito que isso deve entristecer Deus também, é a pessoa que passou por isso, ela tá bem hoje, e ela vira e fala, eu não quero saber. A pessoa, eu já passei também, ninguém ouviu minhas dores, ninguém viu aquilo que passei. E ela se fecha e fala assim, eu não quero nem saber do outro. Tem que passar também. Tem que passar. Ela não é facilitadora. A verdade é que o coração de José não é para qualquer um. O coração de José. Exatamente. Eu vejo assim que uma das histórias mais lindas que para mim me toca é o coração perdoador de José. É o coração acolhedor. É o coração governador. Mesmo governador, com tantas mágoas e dores. É um coração governante. É aquele que fala assim, olha, eu entendi. Você percebe que José chorou muito. Ele não governou só as circunstâncias, né? Ele governou as emoções dele. Na verdade, sim. E ele também não escondeu que ele estava frustrado. Sim, chorou. Mas em Cristo, a gente compreende que tudo aquilo que a gente passou, ou às vezes tudo aquilo que a gente está passando aí, o caminho do é para que amanhã Deus te use nisso, mas seja com o coração de José. Alguém fala, olha, eu passei por isso. Eu vou te ajudar. Eu sei as dores, né, desse processo e eu posso te dar uma direção.
E eu acho que esse é o propósito, facilitar, né, o caminho do outro. Falar, não, vem aqui, eu sei como que é, acolher, né? Uma coisa que eu vejo muito assim, diferença no acolhimento, de falar, poxa, eu passei por esse processo, deixa eu acolher agora quem tá passando, deixa eu trazer pra perto, né? E muitas vezes não é assim, infelizmente, né? Como o Rafa falou, que isso é muito triste, né? Infelizmente as pessoas, elas tendem a se recuar e falar, agora eu tô em outra estação, você que viva a sua, né? Com as suas dores, e eu vou aqui, não sei. E eu vou viver a minha. E as pessoas simplesmente dizem, viva a sua estação que eu já passei, já vivi. Às vezes agora assim, o cântico é o cântico da vingança, né? A gente fala isso, mas... Quem me viu passar na prova. Quem me viu passar na prova e não me ajudou, agora vai lamber beiço. E eu acredito que Deus não deseja isso. Não é lamber beiço, né? A Bíblia fala que... Nem sei como que é. Nem a Bíblia, é a música, né? A música. Mas, essa é uma música... Misericórdia. Uma música que eu acho que não é muito alinhado à Bíblia, não. Mas, né, nós precisamos ter essa compreensão de que o nosso propósito, muitas das vezes, ele vai estar na nossa dor, né, Jana? Na nossa dor. A gente vai estar onde a gente foi esmagado, ou às vezes onde a gente foi tratado, ou às vezes onde às vezes a gente mais passou, né, alguns machucados da vida, é onde Deus vai falar, bom, agora eu quero alinhar. E uma das questões que eu falo que também, além da Janaína ter realmente essa disposição e esse coração para estar aqui em casa, a gente fala muito isso, que a casa tem que ter cheiro de mãe, né? Uma das questões também é que eu não gostaria que meus filhos eles sofressem algumas coisas que eu sofri. E então eu quis também trabalhar mais perto. Eu abri mão também de muita coisa, de muitas oportunidades, né? De ganhar um pouco mais de dinheiro. Sempre fui vendedor, né? E eu disse, eu não quero isso, né? Eu não quero algumas marcas, né, que aconteceram. Eu acredito muito que quando você se alinha com a palavra de Deus e que você deseja viver isso, você é um remidor, aquele que aplana caminhos. É como você dar um ponto final e aí eu digo para você, homem, que essa é a sua oportunidade de virar e dizer assim, olha, até mim realmente aconteceu, mas a partir de mim não vai acontecer mais. Eu sou um remidor. Ressignificar a história, ressignificar, né? É dizer assim, não, esse pecado, né, foi até mim. Não, depois dos meus filhos, isso não vai ter. Por quê? Porque eu vou viver segundo a palavra de Deus. Eu vou viver limpo. Ou foi até os meus pais, né? Mas não vai chegar até mim, né? Que justamente. Às vezes se você realmente assim se posiciona antes, enxerga antes isso, exato, e compreende, né? Para que isso não venha. Mas aí se veio também, a partir de você não vem mais. Exato. Né? Olha só, a nossa brusquetinha já está pronto na air fry. Eu vou buscar aqui para a gente poder tá finalizando. Tirando direto aqui da air fry. Air fry, que é uma bênção na nossa vida, né, gente? Meu Deus, como facilita. Eu vou colocar os dois aqui e aqui eu vou finalizar. Aqui, ó, antes da gente colocar a burrata, eu vou colocar um pouco do molho pesto. Molho pesto nada mais é do que uma batida aí de azeite com manjericão, um pouquinho de queijo, e aqui tem uma burrata, que é um queijo. Essa burrata, para mim, ela não tem muito sabor, então... Mas quando ela mistura a textura dela... Eu acho que é importante colocar aqui meu Deus, uma pimenta. Essa pimenta não é ruim. E aí a gente coloca aqui um pouquinho do sal, né? Ó. Então aqui a gente coloca, tá pronto a nossa. E além de tudo, a gente põe aqui a Jana nem gosta muito disso, né? Eu amo, se deixar eu como no pé. A gente tem uma borratinha aí caprese, né? E esse daqui é com o goat cheese. Aqui, olha, fica só isso, porque esse queijo é muito bom. A gente coloca mel. E eu vou colocar aqui também. Não, caiu muito. Não, tá bom, eu gosto.
Castanhas, peraí. Eu amo castanhas. E castanhas. E a gente coloca aqui algumas folhinhas. Ó. Tudo ao vivo. A cores. Olha só. Ô, gente, quem quiser que o Rafa deixe os bastidores, comenta aqui embaixo, tá? Porque ele não quer deixar. Eu não gosto muito. Mas comenta aqui pra ele deixar, por favor. A Jana, ela é eu mais... gosto, gente. Da zoeira e eu... Eu gosto. Tem que ter, fala pra ele, tem que ter o equilíbrio. Olha só, e aqui então... Um pouquinho de bastidores e um pouquinho de... Olha, de... Como que é? De seriedade. Seriedade. Ó, então aqui a gente tem uma burrata caprese e a outra é uma brusqueta, né? Uma brusqueta caprese e uma brusqueta de goat cheese com bacon, castanhas, mel e aqui uns brotinhos de beterraba. Vamos experimentar? Vamos. Ó, posso ler um versículo antes? Primeiro experimenta. Não, primeiro eu quero ler. Pera aí, deixa eu ler. Ó. Em Provérbios 19, 21, fala assim: muitos são os planos no coração do homem, mas o propósito do Senhor permanecerá. E também em Filipenses 1:6, aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. O Senhor está trabalhando em nós para completar uma obra linda. Então não desista, não fica parada, não espera o momento certo, perfeito. Comece a fazer aquilo que o Senhor te chamou. Cumpra aquilo que faz seu coração cantar, que faz seus olhos brilhar. E acima de tudo, algo que a gente tem conversado muito aqui em casa é sobre não se preocupe com o dia de amanhã. Basta o seu dia. E se preocupe em ser alguém ativo dentro de uma rotina que vai fazer você crescer. Comece a prestar atenção se de fato aquilo que você anda fazendo todos os dias, se de fato isso vai te gerar resultados diferentes do de ontem. Não, se preocupe com o dia de hoje. Faça o ordinário algo excelente para Deus. Comece a realmente a buscar mais conhecimento também. Comece a voltar às práticas bíblicas daquilo que a gente conversou lá no começo. Como que eu ouço a voz de Deus? Comece a praticar o jejum. Comece a dizer: não, eu vou silenciar as vozes dentro de mim, o meu coração enganoso, para que através do meu coração Deus também ele se revele a sua verdade e a sua vontade. E aí, da expressão que a gente fala, que faz o seu coração cantar, é a que faz sentido para você, né? Então, às vezes, a gente tem que calar as nossas vozes, as vozes das dúvidas, para a gente poder realmente enxergar. Nossa, e às vezes é uma coisa tão isso, né? simples que o Senhor quer. E a gente fica assim, tentando ver. Né? Mas como a gente cala tudo isso? É através do jejum, através da oração. Mas eu vejo que a ferramenta do cristão de jejuar, mas o jejum não é a dieta que você apenas deixa de comer, mas é quando você realmente tem um momento intencional, né, onde você abre mão, né, do alimento e vai em busca de Deus, né, em busca de Deus, e vai realmente buscá-lo, né? O jejum ele te desprende, ele faz com que você consiga enxergar, clarear coisas que o Senhor tem. Como você disse, coisas que se pareciam tão escuras, ficam tão claras, né? Você fala, mas é isso, né? E ter a coragem, como a Jana disse, eu vou fazer isso. Deus ele tem me chamado. Acima de tudo, não é para nossa glória, não é para sua glória. Por que você vai fazer? Faça perguntas, mas por que eu quero fazer isso? Qual a intenção? Qual é a minha intenção motivação, do meu coração, né? Não é? Qual é a intenção? Qual que é a minha motivação? Se isso realmente é para a edificação do corpo, se isso é algo que eu já faço no meu dia a dia, né? É algo que eu sempre fiz, como a gente começou a conversar, falar, nossa, tantos casais, né, se passaram com a gente, sentaram à nossa mesa, dizeram como é bom estar perto, a gente ouviu, nossa, a gente tem visto os seus filhos, nossa, a gente já vive isso, né? E pra gente não... E eu falei, então vamos apenas exercer esse id,
né, de uma forma diferente, né, na forma de vídeo, em forma que seja. E né? Várias vezes também eu tenho até que mencionar isso. Uma amiga, assim, uma amiga ou outra sempre fala pra mim, Jana, mostra o que vocês vivem, né? Tipo assim, não mostrar pra se exibir, lógico, nunca isso. Mas tem muitas pessoas que precisam saber que isso existe também, no sentido de o discipulado com os filhos, essa questão que a gente, né, tenta viver, que ainda não somos procura perfeitos, viver todos os dias, viver. Né? Ela falou, expõe um pouco disso. Aí eu sempre falo pra ela, não gosto de rede social. Ela vai até assistir, que a Charlene sempre me incentivou a gravar vídeos, a falar, não, Jana, mostra, tem pessoas precisando de ajuda. Mas eu sempre resistindo, isso foi muitas vezes ela falando isso pra mim. Eu, não, a gente não gosta de se expor. Mas peraí, a gente tem que se expor. A lâmpada, a Bíblia diz que você não pode esconder debaixo da mesa. Na verdade é que apareça Cristo. Sim, é a luz da palavra de Deus, a gente né? fala até muito não isso, somos né? nós. Eu tô falando que o que a gente está expondo aqui é a palavra de Deus, mas nós somos sacrifício vivo. Até porque existe algo muito firmado, né, em nossos corações. E aí é um ensinamento para os meus filhos que isso é para nós. Sim. Não importa como começa, porque o importante é como termina. Então, não é nenhum de se orgulhar, porque hoje talvez um filho meu está em Cristo, se os meus filhos estão lendo a palavra de Deus todos os dias, se eles estão se dispondo a querer de fato obedecer aquilo que está ensinado, porque eu digo para eles, a vida cristã não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Então não importa começar bem e amanhã lá parar, amanhã desviar e amanhã não querer saber mais, não. O que realmente a gente tem derramado diante de Deus é um dia de cada vez. O hoje. O hoje, como né? Um presente. E dizer, Deus, eis-me aqui. Eis-me aqui. Então o nosso propósito, e a gente agradece muito você ter ficado até agora aqui nos assistindo, qual é o seu eis-me aqui? Que dia que você vai dizer, Deus, eis-me aqui? Se apresentar como um sacrifício vivo, né? Que a palavra de Deus fala isso, se apresente o seu corpo, né, como um sacrifício vivo. Então, o meu dom, ou do Rafa, de qualquer um aí, não é pra você, é pro outro, é pra abençoar outro. E uma coisa que eu queria dizer aqui, gente, muito importante, eu não disse muito né? Que bom, né? Então, o Rafa falou, para com esse né. Nós contamos num chart, tinha quantos né? Não, num short. Num short, que é pequenininho. Tinha 8 ou 9. Eu falo assim, tá... Né. Tá, e eu falei, não consigo horroroso. Tirar o né. Aí é tão natural que eu nem me esforcei pra tirar o né, não, gente. Não achei dificuldade. Pode ser que no outro vídeo eu fale muito né. Mas esse eu não falei, eu não sei. Eu acho que eu não falei nenhum né? Depois a gente vai ver. Mas eu não vi eu falando algum né, não, gente. Pessoal, olha, Fica com Deus. Deus abençoe. Nós já não experimentamos. Vamos experimentar, tá bom? Muito obrigado. Deus abençoe, viu? Olha, Obrigadão, viu? Se inscreve aqui no nosso canal. Né? Você compartilha também aí para aqueles que precisam ser ativados, aqueles que têm um chamado, aqueles que vocês percebem o quanto são importantes no reino também, que precisam também, de alguma forma, mostrar e exalar o perfume de Cristo através daquilo que Deus os chamou, daquilo que faz o seu coração cantar. Então você pode ser alguém que pode ativar outras pessoas. Então agradecemos a você, muito obrigado. Deus abençoe, fica com Deus e compartilhe. Dê o like, viu? Que tem muita gente aí que eu vejo que assiste, não dá like, não compartilha. Não é pra nós, gente, entenda isso. É pra que o evangelho seja propagado. Tá bom. Gente, tá bom. Muito obrigado. Tchau, gente. Até o próximo vídeo. Tchau.